Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Como vocês têm passado? Como tem iniciado o ano de 2024? Como vocês têm seguido a vida de vocês? Você tem procurado seguir uma vida que agrade ao coração do seu Deus, do seu Criador? Que a cada dia essa seja uma preocupação em nossas vidas, porque Deus foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem a cada dia se empenhou na nossa criação. Do pó da terra Ele nos fez, soprou sobre as nossas narinas e nos deu o fôlego da vida. Você tem agradecido a Deus a cada dia que passa pelas pequenas realizações, pelo simplesmente o ar que você respira? Tudo isso é permissão de Deus. E se num belo dia você dormir e no outro dia Deus não permitir que você acorde, isso pode acontecer, porque tudo está no controle dele, nada foge do controle dele e ele é todo poderoso para operar na sua vida e te dar a vitória que você tanto almeja. A palavra que eu venho compartilhar com vocês hoje é uma palavra profunda que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 12, que fala sobre a libertação de Pedro da prisão. E o título desta mensagem é: A vitória de Deus na sua vida acontece no de repente. E essa mensagem está sendo transmitida neste domingo à noite para que sirva de apoio para a sua semana, para que você venha refletir nessa mensagem, se possível hoje ou no decorrer dessa semana, para que você venha ganhar uma força adicional, para que você venha ganhar forças vindas do alto para ajudar você a combater o bom combate nessa semana e guardar a fé acima de tudo, pois esse é o nosso maior objetivo. Que acima de tudo, na nossa vida, a gente se preocupe em agradar ao coração de Deus e buscá-lo de toda a nossa alma. Porque o mundo, ele está cheio de turbulências, ele está cheio de perseguições. A nossa carne, ela tende a persistir e tende a buscar pelas coisas mundanas, aquelas coisas que trazem prazeres repentinos, prazeres temporários, mas a nossa alma ela tem que estar ligada no céu para que ela prevaleça sobre a nossa carne e os frutos do Espírito venham se fazer notórios em nós. Para compartilhar dessa mensagem, trouxe aqui o meu fiel escudeiro, cafezinho que tá uma delícia, para que venhamos refletir dessa palavra. E como de costume nesse canal, a gente compartilha, lê da palavra antes e depois a gente vem fazendo algumas reflexões profundas sobre a palavra que Deus coloca no nosso coração para que a tua vida seja impactada e você venha refletir e exalar do bom perfume nessa terra a cada dia, certo? A palavra se encontra em Atos 12, compartilhem comigo essa leitura. Antes de mais nada, peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para que todas as vezes que vídeos novos forem saindo aqui no canal, vocês possam ser impactados pela palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai fazer de você um ser humano melhor, vai fazer de você um servo de Deus de qualidade e a cada dia vai te fazer agradar ao coração de Deus se você seguir fielmente tudo o que vai ser transmitido nesse canal. Então vamos lá, Atos 12. Então vamos lá, a palavra de Deus em Atos capítulo 12, iniciando no primeiro versículo. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Agora prestem atenção nisso, mas a igreja fazia contínua, ou seja, não parava de orar por ele, ou seja, por Pedro. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, preste atenção, o anjo do Senhor, enquanto a igreja orava continuamente, foi ao encontro de Pedro. E o anjo dizia para Pedro, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos de Pedro as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirava da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma plática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E Barnabé e Saulo, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, o que a gente pode perceber nessa palavra é o seguinte: Herodes, ele foi, a pedido do povo judeu, ele foi convocado e ele foi tentado a causar alguns males ao povo daquela época para que ele pudesse se sobressair como rei e que ele viesse mostrar poder naquela época. Neste momento ele matou a espada o Tiago e ele prendeu Pedro. E Pedro era um servo de Deus que nos faz muito admirá-lo, porque em momento de prisão, em momento de luta, em momento de fracasso, Pedro continuava buscando a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. E há relatos na palavra que enquanto Pedro estava preso, Pedro cantava louvores a Deus, Pedro adorava a Deus, Pedro orava a Deus. E isso agrada o coração de Deus. Essas atitudes de nossa parte, por mais que estejamos passando provas, agradam ao coração de Deus. Por esse motivo, os queridos de Pedro, os próximos de Pedro, a igreja em que Pedro pertencia, resolveu orar continuamente. E nesta palavra eu quero passar para vocês o poder da oração. Orar provoca milagres. Orar toca o coração de Deus. A igreja, a palavra diz que a igreja orava continuamente por Pedro, ou seja, sem parar. E no momento em que a igreja orava, Deus, tendo o seu coração quebrantado, tendo o seu coração
tomado por aquele incenso suave que subia ao altar de Deus pela oração da igreja contínua pela vida de Pedro, Deus mandou um anjo dentro da prisão ao lado de Pedro. Isso significa que para o Deus que você serve não tem impossível. O anjo chegou do lado de Pedro, acordou, despertou Pedro e disse: levanta-te depressa que eu vou te tirar daqui. Cinja as suas alparcas e vamos. No momento em que o anjo deu esse comando para Pedro, as cadeias imediatamente caíram das mãos de Pedro, e Pedro ia acompanhando o anjo por dentro da prisão, passou da primeira guarda, passou da segunda guarda, e eles se tornaram invisíveis perante a proteção daquela penitenciária, daquela prisão. Neste momento em que Pedro estava seguindo o anjo, ele achava que ele se confundiu de certa forma, que até que ponto aquilo era real, até que ponto aquilo era uma visão de Deus. Mas Pedro continuou seguindo o anjo, sem pestanejar, sem tosquenejar e sem recuar. Esse é o segredo. No momento em que Deus se apresenta para nós com alguma vitória, nós não podemos recuar, nós não podemos olhar para trás. Pedro ia seguir o anjo sem olhar para o que estava ficando para trás. E no momento em que foi apresentada a última porta da prisão que dava para a cidade, Pedro saiu acompanhado do anjo. A porta diz que se abriu sozinha, certo? E no momento em que essa porta abriu, que Pedro e o anjo cruzaram a primeira rua, o anjo se apartou de Pedro. Ou seja, Deus vai enviar um anjo para te libertar, para te tirar dessa situação que você tanto pede em oração. E esse anjo, ele vai se apartar de ti. Para quê? Para que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus. Por quê? Deus, ele te ajuda, Deus, ele manda milagres para a sua vida, mas Deus, ele precisa ser entronizado, ele precisa ser exaltado. Você precisa ter um relacionamento com Deus para que Deus faça milagres em sua vida, certo? Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é supremo sobre todas as coisas dessa terra. Por quê? Porque foi ele que criou tudo. Então, busque a Deus de todo o coração. Entenda que a vitória de Deus vem no de repente. Para de achar e muitas das vezes até murmurar falando que Deus está demorando. Deus não está demorando, é você que ainda não está preparado para receber um milagre. No momento que você se preparar, que você tomar realmente as armaduras de Deus, para que mediante as afrontas que você vai sofrer após receber o milagre, você se torne firme, até isso acontecer, Deus ainda não vai te dar a bênção. Por quê? Ele espera de você uma preparação perante ele, entendeu? Deus é justo, então ele não vai conceder a você uma vitória grande, enorme, que ele já tem preparado no trono de glória dele, mas sem você estar preparado. Você precisa estar preparado. Então, sabe essa luta, sabe essa afronta que você está passando? Sabe essa situação que muitas das vezes você olhou para baixo, cabisbaixo, abaixou a sua cabeça, pensou em desistir inúmeras vezes? Deus quer que você chegue até o final dela. E pode ter certeza, quando você chegar no final dessa vitória, quando você chegar no final desta prova, aliás, a vitória estará te esperando de braços abertos. Por quê? Deus preparou a sua vitória já. Ele sabe de todas as coisas. Essa luta que você está passando já está nos planos de Deus. E pode ter certeza, a proporção da luta que você passou é a proporção da vitória que Ele vai te dar. Portanto, durante todo o caminho, permaneça fiel. Nunca abandone os caminhos de Deus. Sempre busque a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E no momento que Pedro parou de acompanhar aquele anjo, que o anjo se apartou dele, Pedro foi à casa de Maria, que era a mãe de João, aonde a igreja estava continuamente orando por ele, para que ele fosse liberto por esta causa. Pedro bateu na porta e não atendiam. Foi uma menina próximo da porta para ouvir quem estava chamando, de nome Rode, que
ouviu a voz parecida com a de Pedro, voltou, falou com todos, todos falaram, não menina, que isso, Pedro está preso. Ou seja, muitas das vezes, o que acontece com a gente? Às vezes a gente faz até mesmo a oração com fé, mas no momento que alguém vem nos despertar e a gente abre os nossos olhos e volta para a natureza carnal, a gente acredita que o real ainda está acontecendo, sendo que Pedro já estava liberto da prisão há muito tempo. Só que as pessoas, quando abriram os olhos da oração e deixaram-se tomar pela carne, elas entenderam que, não menina, Pedro está preso, não é ele que está chamando aqui na porta. Pedro insistentemente batendo, foram lá atender e espantados olharam para Pedro. Mas, poxa, eles não estavam orando para que Pedro fosse liberto? Porque na hora que eles viram Pedro, eles se espantaram? Exatamente por conta disso, porque nós somos humanos, nós olhamos as situações, muitas das vezes, quando fechamos nossos olhos para a oração, olhamos com os olhos espirituais, mas quando abrimos os nossos olhos, ficamos espantados com alguma situação que Deus fez um milagre. E todos, ao verem Pedro, glorificaram muito a Deus e o nome de Deus mais uma vez foi glorificado. Ou seja, acredite, o milagre de Deus acontece no de repente. Ore insistentemente, busque a Deus de todo o teu coração e alma e não se esqueça dessa palavra. Para concluir, além de Deus ter feito essa obra com Pedro, que tinha sido preso injustamente por Herodes, no momento em que não achou Pedro na prisão, se irritou muito com seus soldados e realmente quis baixar alguns decretos a respeito da adoração a ele, adoração ao seu reino e não adoração a Deus. E Deus, punindo da forma como ele merecia, fez ele morrer, ser fulminado e ser comido de bicho. Ou seja, além de tudo, Deus ainda proporcionou para Herodes uma morte humilhante para dizer que o nome dele é o que prospera sobre toda a terra e sobre os céus. Então acredite, tome posse dessa palavra. Ore a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ore a Deus com fé. A fé remove montanhas. É impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, que você possa desenvolver essa fé genuína, essa fé verdadeira. E que nas suas orações você tenha agir com fé e entender que o milagre de Deus pode acontecer no de repente. E esse de repente pode ser no momento em que você menos espera. Certo? Busca Deus de todo o coração e de toda a tua alma e você nunca vai se arrepender disso, porque além de receber bênçãos nessa terra, Deus vai te conceder o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a salvação, para viver com Ele no reino de glória para a vida eterna. Deus abençoe a todos, mande essa palavra para as pessoas que estão precisando, que você conhece e seja instrumento de Deus nessa terra. Que Deus fale muito ao coração de vocês, espero que estejam gostando do conteúdo do canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vou ficando por aqui com o meu cafezinho, que Deus abençoe a todos e uma excelente semana. Tchau, tchau.